a vontade de Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Hoje a gente vai gravar porque nós estamos sem internet. Alguma coisa aconteceu. Eu já mexi lá em cima na parede, tentei fazer pegar, mas não resolveu, não adiantou. Então já louvamos, já oramos. Vamos então agora meditar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Domingo passado, domingo à noite, eu estive aqui pregando e foi como se fosse nesse mesmo formato aqui, como se fosse uma aula, e eu falei muitas e muitas coisas, né? E ficou assim muita informação, e é uma coisa que às vezes é bom a gente pegar, né, revisar com calma e tentar tratar um pouquinho, né, bem de leve, algum detalhe ali, porque foi muita informação mesmo. Então, vamos falar um pouco ali, talvez, sobre a essência ali do que foi falado. Então, no dia de hoje, tentando trabalhar com mais calma, né? Bom, como falar, né? Como abordar isso de uma maneira mais tranquila, né? Foram várias coisas faladas, mas a essência é a questão da oposição entre lei, certo, e graça. E isso às vezes é muito difícil de se entender, devido a todo um histórico que a gente tem no nosso país de catolicismo, de religiosidade, de legalismo, de farisaísmo, e às vezes é muito difícil de se entender. A graça, ela é libertadora, mas não é uma concessão para pecar. Quando eu estava na faculdade, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás já, eu fiquei sabendo de uma pessoa chamada Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão da época do nazismo. E ele falou algo sobre graça barata. A graça barata é essa graça que tem sido pregada em algumas igrejas nos dias de hoje, onde nós somos abençoados, então nós podemos tudo, né? E então essa graça barata é uma graça que considera assim, é de graça, né? Somos salvos pela graça, então nós podemos tudo, vamos pecar à vontade, que de qualquer forma nós vamos ser salvos. E ele então faz essa crítica, dizendo que é uma graça barata, porque ela não vê o preço. Ela é de graça para nós, mas ela custou caro para Jesus. Portanto, ela não é barata, ela custou caro para Jesus. E a ideia, então, é que nós
levando em consideração quanto Jesus sofreu para nos dar liberdade, nós não abusemos desse dom, dessa misericórdia de Deus. Então, apesar de ser de graça, apesar de estar escrito lá em Romanos, né? Então vamos começar a citar a Bíblia, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é graça, né? Nem a morte, nem a vida, nem os problemas, nem os anjos, nem os demônios, nada pode nos acusar e nos separar do amor de Cristo. Irmão, por favor, tira esse pano daqui. Não dá não, viu? Está cheio de pó. A gente vai ficando velho, vai ficando sensível, igual a mãe da gente. Ela falava sempre, o pó. Pode tirar tudo. Falava o pó, e a gente, não, o que a mãe está querendo dizer? E aí a gente começa a ficar sensível também, aí a gente entende o que está querendo dizer. Né? Obrigado, irmão. Melhor, bem melhor. Então, nada, nem a vida, nem a morte, nada do que a gente possa fazer vai nos separar do amor de Cristo. Nada nos separa do amor de Jesus. Jesus nos ama e pronto. Nenhuma condenação, nenhuma acusação do inimigo pesa sobre nós, porque Jesus é quem nos declara justos. E se Ele declarou, está declarado. E nós podemos descansar em paz, sabendo que nossos pecados não vão mais nos fazer separados de Jesus Cristo e de Deus, porque Deus em Jesus Cristo perdoa os nossos pecados e nos limpa e nos purifica, e Deus não nos condena mais. Eu mandei um vídeo esses dias que era justamente uma coisa em forma de brincadeira, mas que fala exatamente, né? Então a pessoa liga lá para o céu, no céu tem um anjo lá que vai fazer o atendimento, como se fosse um call center, um telemarketing, e fala, eu cometi, não fala qual que é o pecado, eu só sei que o anjo fica assustado, fala, meu Deus, nunca ouvi falar sobre isso. Eu vou ver se o plano, né, de salvação cobre, né? Aí ele liga, vou falar com a supervisão, fala com Deus. Aí Deus fala, não, tem cobertura sim, esse pecado também é coberto pelo sacrifício de Jesus, tá? A pessoa pode ficar tranquila. Aí o anjo pega e fala para a pessoa, volta para a ligação e fala para a pessoa, olha, eu nunca ouvi falar desse pecado, mas sim, né, você está coberto sobre esse pecado. Aí a pessoa pergunta, mas e quanto custa? Aí o anjo fala, não, já está pago. Foi pago na cruz. E é isso que muitos crentes ainda não entendem, porque é uma mistura de um monte de cultura, religião, etc. Se você é perdoado por Jesus, se Jesus morreu na cruz para te dar a salvação, se Ele derramou o sangue dele por você, aquilo está feito de uma vez para sempre sobre todo e qualquer tipo de pecado. Não tem depois que você se converte, que Jesus lhe purifica do pecado, você se sujar de novo, de uma maneira que você perca a salvação. Não tem como perder a salvação. Aí começa o problema.
né? Porque essa é a ideia, alguém vai falar assim, bom, então eu tenho uma carta branca para pecar, eu posso pecar e eu não vou ir para o inferno porque Jesus já me perdoou uma vez por todas, né? Aí a pessoa fica confortável para pecar e pecar e pecar e ainda assim poder entrar no céu. A questão que não se entende é que não é da forma como nós humanos entendemos. O que Jesus faz não é simplesmente uma questão de perdão. Quando Jesus perdoa, quando Jesus entra na vida da pessoa, porque ele precisa entrar na vida da pessoa, para a pessoa ser perdoada, é um pacote completo, são várias coisas que acontecem. E o que acontece é que a pessoa, ela morre e ela renasce. Jesus provoca isso. Então, como que a gente vai explicar? Alguém usou um experimento, pegou uns líquidos, colocou na internet e tem ali um líquido que você joga num outro líquido, um líquido escuro, e se eu jogar aqui uma gotinha de um líquido escuro, esse copo de água vai ficar na cor escura, né? Quando Jesus derrama o sangue dele na nossa vida, imagina então que Jesus derramou o sangue dele na nossa vida aqui. Então tá vendo essa água transparente? Com aquele líquido, né? A pessoa joga qualquer coisa escura aqui e o branco, o transparente, consome o que é escuro. E o líquido continua sempre branco. Então tem um produto químico que faz isso. E então é o pecado tentando entrar na vida, mudar a pessoa, contaminar a pessoa e não consegue. Porque ela não é mais da mesma natureza de antes. Ela não pode voltar a ser o que ela era antes, porque Jesus mudou por dentro, mudou a essência da pessoa. Bom, isso quer dizer que a pessoa é imune ao pecado. O pecado vem para contaminar e não contamina. Certo? Ok. Mas não é só isso. Porque a mente... Vejam bem, se a pessoa realmente recebeu o sangue de Jesus dentro do copinho da vida dela, certo? O pecado tenta entrar e não contamina, está sempre branquinho, sempre puro. Então, se aconteceu isso, essa pessoa ela não vai ter essa intenção de, como Jesus me perdoou, eu posso pecar o quanto eu quiser. Isso não é um tipo de pensamento de uma pessoa que foi transformada por Jesus. Uma pessoa que teve um contato real com Deus, que o pastor Antônio gosta de falar, uma experiência real com Jesus Cristo, que a pessoa que realmente se converteu, ela não vai ter esse tipo de pensamento. Porque não é a ideia de que Jesus está preocupado com o pecado e eu não estou. Aqui dentro da pessoa é que está a preocupação. Ela não quer mais pecar. Então, nessa consciência nova, ela tem toda a maturidade para ter a liberdade que Deus dá, a graça, porque ela não vai abusar da graça. Porque Jesus me perdoa, então eu posso sair fazendo o que eu quiser. Essa pessoa aqui que se converteu, que tem o sangue de Jesus correndo dentro dela, que tem a mente de Jesus, o Espírito de Jesus, ela jamais
vai querer contato com o pecado. Se o pecado atingir ela de alguma forma, né, uma maneira antiga de se falar dentro da igreja, o crente de verdade peca por acidente. Se ela tiver algum acidente e por um acaso errar, automaticamente dela mesma, ela vai repelir isso e falar: opa, eu errei, mas foi algo pontual, não foi intencional, não é isso que eu quero para mim, porque ela não quer para ela. Então, sim, a graça de Deus existe, mas ela existe num pacote. Deus coloca dentro da pessoa o espírito dele que faz a pessoa ter aversão ao pecado. É por isso que não tem mais lei, porque para aquela pessoa que tem o espírito de Deus e tem aversão ao pecado, não precisa colocar a lei para ela, porque ela não quer dela mesma pecar. Eu não preciso ficar monitorando a pessoa, acompanhando, de olho na pessoa se ela vai pecar ou não, porque eu sei que ela não gosta de pecar. É como uma ovelha, uma pessoa que era um porco. Quando Jesus entra em contato com ela, ela vê uma ovelha branquinha que não quer rolar na lama, porque a natureza é outra. Então Deus não se preocupa em ficar olhando, tem uma poça de lama ali, a ovelha vai cair na poça. Não, porque a ovelha vai passar longe, porque a ovelha detesta ficar com coisas grudadas no pelo dela. Se a ovelha, por um acaso, encostar em alguma coisa, ela vai correr para o pastor e vai falar: tira esse negócio de mim que está me incomodando, está coçando. Então a natureza é outra, e é por isso que a lei é abolida, não tem mais lei, não tem regras, porque as regras estão dentro do coração. Está lá escrito no Antigo Testamento: uma nova aliança, escreverei as minhas leis no seu coração, não mais na tábua de pedra. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, um coração que se importa com a minha vontade. E essas pessoas nunca mais vão se desviar. E é isso que acontece, por isso que se chama nova aliança, porque está profetizado que ia ser uma nova aliança dada lá no Antigo Testamento, onde Deus não ia dar mais a lei em tábuas de pedra, mas ia escrever no coração. Então, Jesus vem e acaba com esse negócio de lei. Não tem obrigação. Não precisa ter obrigação, porque a pessoa é mudada dentro da cabeça dela por Deus. A pessoa não vai pecar, não é porque tem uma lei obrigando ela a não pecar e um medo de punição. A pessoa não vai pecar porque ela não quer pecar, porque Deus mudou o coração dela. Isso é a tal da conversão, é o tal do novo nascimento. Então é por isso que nós somos livres da obrigação da lei. E aí a gente fala em regras dentro da igreja. Mas Deus não pediu, é como se Deus não tivesse pedido isso. É uma coisa de nós para nós, porque nós nos cobramos, porque nós não queremos nos sujar diante de Deus, porque nós temos de nós mesmos aversão a essas coisas. Mas o problema é que não precisa, porque naturalmente, e a Bíblia vai falar que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até aquele dia, porque é Cristo que opera dentro de vocês tanto o querer, tanto a vontade de querer fazer alguma coisa, como o poder para realizar aquela alguma coisa, né? Eu vi também, a internet tem muito, mas muito lixo
bicho, 1% tem algum valor. E tem os crentes que colocam 1% ali que salva. Ali tinha uma pessoa, eu nem vi direito, eu me lembrei agora, então eu vou falar. É mais ou menos assim, falando sobre o vaso de barro, né? Tem a cena do oleiro, e tem lá o homem mexendo com barro assim, e o falso profeta, o falso pregador falando, não, porque porque o texto na Bíblia fala que o vaso se quebrou e Deus faz um vaso de novo. E o falso profeta lá falando, não, porque você entende que você vai se fazer um vaso novo, porque depende, né, do seu esforço. Olha, não tem nada a ver com o que a Bíblia está falando, que é o oleiro que faz o barro. Mas não, o falso profeta falou, não, porque a roda de baixo é você, como se a pessoa fosse o oleiro, a pessoa, não Deus, e a pessoa é responsável por criar aquele vaso de barro, e a pessoa então gira ali a roda de baixo ali que gira, né, tem um negócio que gira assim, o pote de barro, que a roda de baixo, porque não sei o que, ele falando umas besteiras que não tem nada a ver com a Bíblia, porque a Bíblia ali naquela cena é Deus que pega a pessoa torta e conserta, não é a pessoa torta que se conserta, é Deus. Isso aí é uma cena muito clara. Deus pega você torto e faz você o que Ele quer fazer de você, seja para o bem ou seja para o mal. Lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai falar, existem vasos para honra, existem vasos para desonra. E Deus então, Ele determina, é Deus que faz os vasos. Deus faz os vasos para honra e Deus reserva os vasos para desonra para o dia do juízo. É Deus que controla tudo. Se a pessoa é boa, se a pessoa é má, é Deus que cuida, que determina. Então, não tem esse negócio assim de eu que tenho que me cuidar para eu não pecar, que não sei o que. Não, Deus tem uma inclinação. Mas, eu estou falando porque é tudo muito confuso, né? Mas, apesar disso tudo, de que é Deus que nos guia, que nos transforma, mas nós temos, por prática, pela nossa própria consciência, pelo nosso próprio esforço, tentar e nos preocupar em viver uma vida diferente. Então nós criamos coisas e às vezes é isso, tá certo de uma certa forma. Porém, isso só serve de você para você mesmo. Você não tem o direito de colocar isso. Eu, por exemplo, eu quero fazer regras que eu as aplique sobre mim. Eu não posso cobrar do pastor Antônio. Deus libertou todos nós. Eu não posso cobrar as minhas regras do irmão Eli ou da irmã Elcia. Se eu quiser cobrar alguém, que eu cobre a mim mesmo. Porque não tem regra nenhuma sobre ninguém. Não tem obrigação, não tem lei sobre ninguém. Então, quando se fala ali de uma certa cobrança, vigia, ora, vigiai, para que não... Está falando para você cuidar de você mesmo, não é para você cuidar da vida do seu irmão do lado. É você com você mesmo. Não é você com o seu irmão. Mas a nossa mania, e aí já é um pecadão, tem pecados que não são para a morte, são diferentes do pecado que é para a morte. Então o pecado que é para a morte é você querer impor as coisas sobre aqueles que Cristo já libertou do jugo. Esse pecado é querer governar no lugar de Jesus, querer levantar de novo aquilo que Jesus já derrubou. E esse é o erro mais grave que tem, que é o da religião.
e é o que os judeus queriam fazer dentro da igreja. Os judaizantes, os fariseus que se converteram, e aí eu tenho que falar se converteram, entre aspas, eles queriam chegar e falar: não, você irmão Luiz, você tem que guardar o sábado. Só que Jesus tirou isso aí. Mas eu quero, porque eu quero, não é porque Jesus quer, não é porque Deus quer, é porque eu quero que o irmão Luiz guarde o sábado. Está errado. E Paulo brigava, e Paulo falava: não, você é judeu, se você quiser guardar o sábado, o problema é seu. Mas o irmão Luiz, ele é gentil, ele entrou para a igreja, o povo de Deus, e Jesus não deu para a igreja essa obrigação de guardar o sábado. Aliás, nem você que é judeu, você precisa guardar o sábado. Você guarda se você quiser, problema seu, né? Mas você não precisa, porque esse negócio de sábado acabou. Então você que é judeu, você foi chamado como judeu, fique como judeu, se você quiser, não tem problema. Mas você não vai obrigar um outro a se circuncidar, a se tornar judeu. Não tem essa regra sobre a igreja. Não tem isso. E é isso que a gente fala de maturidade dentro do corpo de Cristo. É aquele negócio de perdoar, porque não tem a regra. Então a pessoa se converte, a pessoa fuma, a gente não enche as paciências da pessoa, deixa Deus no tempo dele com aquela pessoa trabalhar para que ela abandone aquele vício. Isso é o certo. Isso é o certo. Certo? Agora, o que a gente faz? Olha o erro. A gente quer impor. É lógico que é errado? É errado. Mas eu não tenho o direito de impor isso. Por quê? Porque não tem regra para isso. Mas é errado. É. Mas não tem uma regra. Então, como é que a gente vai explicar isso? Vamos ver. Se tem um jeito de explicar. Vamos pensar um jeito de explicar o que é e que não é. Como é que eu vou explicar isso? Pastor, Pode falar, irmão. Pode falar, pode perguntar. o pastor fez muito bem, né? O pecado, né? O pecado do homem e a graça de Deus sobre o homem e de si mesmo, esse homem, ele não tem prazer em pecar, ele foge do pecado. Isso. Aí é como uma ovelha vê a poça de lama lá, ela jamais irá ser como um porco. Essa ovelha, ela sai fora e não se suja, né? Isso é muito interessante essas colocações. Mas o que eu quero perguntar é referente ao homem. O homem, ou a mulher, né? Que teve na vida dele esse processo por Deus, de não passar na poça de lama, mas sem se desviar dela. Sempre sair fora daquilo, da sujeira. Sempre sair fora do pecado
porque, o pastor Tomé vai falar, porque ela foi branqueada pelo sangue do Cordeiro. A razão para essa pessoa branqueada é a ovelha que se desviou, que sabe sair fora, voltar à poça de lama. Se existe motivo, Há razão para isso? não. Não tem motivo. Na verdade, porque eu acho assim, né, que essa graça, essa limpeza que Deus fez na vida do homem, olha, é muito profunda, Sim. né, na vida. O grande problema, irmão Luiz, é exatamente essa compreensão. Porque o homem, ele quer se justificar de alguma forma diante de Deus. Por ele querer se justificar de alguma forma diante de Deus, que ele é uma pessoa razoável, uma pessoa boa, uma pessoa que se tornou boa, ele não compreende a grande graça de Deus que o salvou e o transformou. Esse é o grande problema. Porque a gente fala de pecado, né? Pecado que você comete durante sua vida. Você não entende que a graça de Deus, ela foi além disso. Justa. Ela perdoou o seu pecado original, que é o pecado que você trouxe lá por causa da desobediência de Adão e Eva. E te perdoou todo o seu pecado que você vier a cometer ainda nesse mundo. Mesmo depois de batizado, de crente. Mesmo que você vier a cometer o pecado, a graça do Senhor já te alcançou naquela dimensão. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que as religiões não entendem. Por isso que existem esses processos que o pastor está falando, né? As pessoas não conseguem entender. Então, quando a gente canta aquele hino, maravilhosa graça, porque realmente é maravilhosa a graça. Então, e se o Senhor te alcançou com essa maravilhosa graça, é isso que ele está explicando. Ele vai te guardar todo o tempo da sua vida. Você está limpo diante de Deus. Você está justificado. A gente às vezes não entende isso. A justificação que Cristo fez, ele justificou você diante de Deus. Então Deus olha para você justificado, apesar de você ser o que você é. Apesar de eu ser o que eu sou. E às vezes eu olho para mim, vem o irmão Eli, está falando, olho para ele e falo, não está falando palavrão. Só que Jesus, o sangue de Jesus, se tornou você, ou vou pegar o Eli, tornou ele justo diante de Deus. Então não adianta o diabo falar, tocar no seu coração, querer falar, querer acusar, porque não é mais acusado, porque Jesus tornou justo. E é isso que as pessoas não entendem. Então quem prega, ele e eu e outros pastores que pregam a salvação pela graça de Cristo, nós somos muito mais difíceis de ser compreendidos do que aqueles pastores que pregam a salvação pela lei, que você tem que guardar isso, que você tem que guardar aquilo, que você tem que guardar aquilo outro. Porque senão você não vai entrar no céu. Porque se você não fizer tudo direitinho, você vai chegar na porta do céu e mandar você de volta. Porque ainda não compreenderam o tamanho que é a obra que Cristo fez. Quem salva não é você que se salva por você ser correto. Quem salva é Jesus, independente se você é correto ou não. É assim que se resume a ópera. Esse é o resumo da ópera. Não é se você é uma boa pessoa ou não, se você é justo ou não, se você é religioso ou não, que você vai ser salvo. É se Jesus te salvou. Agora, quem salva é Ele, não é você que se salva. O importante disso é quando você compreende isso, que você compreende essa obra redentora de Cristo,
É aquilo que o pastor está falando. Aí você vai analisar você mesmo e vai procurar cada dia melhorar. Mas não é porque vai melhorar para você alcançar, não. É porque vai melhorar porque você já alcançou. Você vai melhorar, tentar melhorar a sua vida, porque você quer agradar a Deus. Entendeu? Aí ele fez essa grande obra na minha vida, eu vou procurar ser melhor. Não você cuidar da vida dos outros, você cuidar da sua própria vida. É isso que o pastor diz. O exemplo, Quando você compreende isso, é aquilo que eu falo. A melhor coisa para a vida do crente é quando você compreende o amor de Deus para ele, para a sua vida. É a melhor coisa, não tem, Eu acho que isso é muito não tem nada maior. Você serve a ele por amor, você vive por amor, você respeita ele por amor, você respeita o próximo por amor a Deus, você faz tudo por amor a Deus, porque você compreendeu o que ele fez por você. por exemplo, eu estava falando do cigarro, né? Vou inverter. Vamos trocar o cigarro pelo domingo. Existe alguma lei para a gente guardar o sábado ou o domingo? Não. Mas é errado. Um monte de crente não está aqui agora. Eles estão errados? Então, mas tem lei para isso? Não tem. Está entendendo? Você não é obrigado. Não tem uma lei dizendo que é para você vir aqui no domingo. No entanto, quem não está aqui agora está errado. Por quê? Por que acontece isso? É isso que é difícil de se entender. Nós estamos aqui. Porque ele devia amar Isso. tanto a Deus, Sim, que ele deveria desejar sim. estar sempre louvando a Deus. No Sim. domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ou seja, ele não é obrigado. ele não é obrigado pela parte do noivo. Vamos colocar Jesus como noivo. Mas sendo a noiva, que é a igreja, a esposa deve isso, porque ela é resgatada. Então, você está entendendo? Não é da parte de Deus, mas é da parte de consciência, como povo de Deus, como filho de Deus. Nós, como filhos de Deus, com essa mente aqui de filho de Deus, se a gente tem isso aqui dentro da gente, né? O Espírito de Deus está dentro da gente. Se a gente realmente nasceu de novo, realmente aceitou Jesus, se converteu, o que é o normal? É a gente amar a Deus, a gente desejar estar ouvindo as palavras de Deus, louvando a Deus, em comunhão com os irmãos, amar os irmãos, amar estar na comunhão dos irmãos, porque isso é o que está programado aqui, que Jesus colocou dentro da gente. Esse sentimento, vamos juntar todo mundo e fazer um culto. Entendeu? Vamos buscar a Deus. Porque a gente está em pecado, a gente quer pedir perdão? Não, a gente não deve nada. Ele liberou a gente. Mas é porque a gente quer. Porque a gente quer. Então é essa que é a lei da parte da natureza nossa nova, que não é lei de Deus. Deus não está obrigando, exigindo, venham aqui no domingo fazer um culto para me adorar. Ele não pediu isso. E aí que Jesus vai falar o tal do verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador tem esse fogo, esse desejo de buscar a Deus. E é espírito e é verdade, porque é na sinceridade, não é obrigado. É na sinceridade. Eu amo Deus, por isso que eu estou aqui. Isso é o verdadeiro adorador que Deus está procurando. E ele procura, ele faz essa transformação na pessoa, para que a pessoa seja isso. Então, esse culto agrada a Deus, porque Deus sabe que é do íntimo do nosso coração. Nós não somos obrigados, mas nós viemos porque quisemos prestar um culto de gratidão a Deus. Essa adoração sincera de gente que realmente ama Ele aceita. Agora, o culto que a pessoa vem por obrigação, querendo escapar do inferno, esse culto, e aí eu estou pegando pesado um pouco, porque dá um nó na cabeça. Então a gente está aqui sem ser obrigado, a gente está certo. E aquele que vai e faz obrigado, ele está errado. É super, assim, veja bem, por que a gente veio aqui e está certo? A gente veio motivado pelo Espírito de Deus, que está dentro da gente. Aquele outro não é motivado, ele é motivado pela força da carne.
O que ele quer? Ele dá o dízimo esperando aquela mensagem que os falsos profetas pregam. Ele não dá o dízimo porque ele ama a Deus. Ele dá o dízimo pensando na musiquinha: dê e Deus te devolverá em dobro. Dá o dízimo que você vai ser abençoado. Ele não ama a Deus, ele ama as bênçãos de Deus. Ele quer ser abençoado, ele quer cura, ele quer pão. Ele não quer Deus. Você está entendendo? Então, é complicado por causa disso. Porque aquilo que parece que é bonito, que é certo, e a pessoa se passa faca, chicoteia as costas, uma disciplina rigorosa para não pecar, aquilo tudo está errado. Falo mais assim, não passa faca, mas... Não, porque tem pessoal que faz assim. Autoflagelo. Não, fala assim, as pessoas que se vestem com roupas Sim. talares, com enfeite para um religioso espantoso, né? Achando que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E é o problema dos judeus. Tem gente que acha que porque está com uma estola, né? um vestido todo... Aí está apresentável diante de Deus. A briga de Paulo com os judeus que entraram dentro da igreja naquela época foi justamente essa. Gálatas, né? A carta de Paulo aos Gálatas. Ele brigou e falou: vocês estão querendo fazer em vão o sacrifício de Jesus, porque vocês querem se justificar diante de Deus pela lei. Vocês estão falando: olha, eu não preciso de Jesus, eu me basto. Para a santidade diante de Deus, eu entro no céu porque eu sou merecedor. E Paulo fala: aqui não, aqui não. Aqui, os que estão aqui são porque humildemente reconheceram que precisavam de perdão, que nunca seriam merecedores de nada. E é essas pessoas que têm valor diante de Deus, é essas pessoas que vão entrar no céu. Pregar isso que vocês estão pregando, de que a pessoa merece, que a pessoa tem que guardar o sábado, que apesar de Jesus, é necessário guardar o sábado, é necessário se circuncidar, é necessário guardar a lei de Moisés. Então eles estão falando que Jesus não é o suficiente. Paulo falou: aqui não, aqui não. E infelizmente no nosso país, já de séculos, né, a gente tem essa coisa e traz isso do catolicismo, e os crentes se convertem e vem para dentro das nossas igrejas essa coisa da pessoa querer se justificar diante de Deus. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim: maldito é o homem que confia no próprio homem, que faz do seu próprio braço a sua força de salvação. O que fala lá? O meu justo viverá pela fé. A fé é a confiança na misericórdia de Deus. E se ele se afastar disso, eu não tenho prazer nele. Então, não é essa questão de se auto-justificar, de ser um religioso, de se esforçar, mas é a questão de assumir que não merece, que precisa de Jesus e deixar Jesus trabalhar. Não, é aquilo que eu falei, não é por força, não é por poder, por violência, né? Tem várias traduções que o pessoal usa, mas é pelo Espírito de Deus que muda a mente da pessoa. Então, apesar da gente falar, incentivar e tudo, não existe uma obrigação, não existe uma regra, não existe uma lei. Essa lei, essa obrigação, ela existe dentro do nosso coração. Agora, eu não posso impor e pesar sobre uma pessoa, colocando sobre ela uma lei que Deus não colocou. E foi isso que Jesus falou para os fariseus. Falou: vocês, eu estou esquecendo já as coisas, vocês colocam peso sobre as pessoas que vocês nem com o dedinho midinho vocês querem movimentar. Vocês são falsos, são hipócritas, porque vocês
colocam o peso sobre as pessoas, mas vocês mesmos não cumprem essas obrigações que vocês inventam. Então nós não podemos ser assim, tá? Então é preciso deixar que Deus trabalhe na pessoa. Então a pessoa vem com problema de cigarro, a gente vai aconselhar, mas a gente não pode recriminar a pessoa, a gente tem que dar o tempo. Se ela se converteu a Jesus, se ela recebeu o Espírito Santo de Deus, ela, com Deus trabalhando com ela, ela vai se afastar daquilo. Eu não posso falar, você, vou te excluir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. No passado, nossas igrejas fizeram isso, mas não é o mais certo. Pode falar. Contar uma história. Aqui na Parque Fernando, no Dona José, o irmão Mário, uma filhinha, se converteu aqui. Né? Aqui nessa igreja. Uma filhinha se converteu aqui, Há 40 anos atrás. Depois tem a mãe dela, uma filhinha se converteu aqui. E depois o Mário se converteu. O Mário era mesa branca, era espírito, mesa branca. Mas aí teve aquela recaída. Aí a igreja caiu em cima dele, né? Caiu em cima dele e excluiu o Mário. Eu me lembro muito bem disso, que o irmão Jário, apesar de ser ignorante, bruto, né? O irmão Jário, quem conhece ele sabe. Ele é ignorante mesmo, é brutão, pernambucano. Mas eu lembro que ele falou, não, vamos conversar com o Mário, vamos orar com o Mário, vamos buscar o Mário. E assim foi feito. Não é que o Mário, né, terminou largando a vida, largando todas as coisas, e realmente o Senhor fez uma grande obra na vida dele. Aí ele sentiu um desejo tão grande que ele falou, eu quero ter uma igreja, eu quero começar a igreja na minha casa. E foi lá que iniciou o ponto de pregação para a Dona José, que é a igreja hoje. E o Mário, que era o espírito, a mesa branca, foi totalmente transformado pelo poder de Deus, numa segunda chance, né? Que os irmãos, alguns irmãos deu para ele, o Mário, eu, o Jário, né? Começamos a trabalhar com ele e orar por ele e visitar. Então a gente vê isso na prática. Eu estou contando isso para os irmãos verem na prática como funciona a coisa. Ninguém ficou condenando porque ele vivia aqui, porque era da mesa branca, porque ele fazia isso, porque o amor que conduziu aquele processo ali realmente foi uma grande bênção. A gente viu isso na vida dele, posteriormente, né? E era até engraçado, mas era muito engraçado. Então, Ô, pastor, pode falar. é interessante a ilustração que o pastor já fez aí, e as palavras aí, ele agigou essa palavra que o pastor disse, né? É esse que o Senhor procura, verdadeiros adoradores. Então, diante do que a gente observa e vê e aprende, são poucos. Sim, São poucos. sim, São poucos. sim, mas com São certeza. Muito pouco. É por isso que fala do joio e o trigo tudo no mesmo lugar. Então, irmão, É por isso que fala que tem falso crente, tem bode junto com as ovelhas. o pastor estava falando. Por isso que fala. Eu estava lembrando, né? O que a religião faz com as pessoas? Por exemplo, o islamismo, né? Aquilo que a pessoa tem que orar virado para a Meca, não é isso? Uhum. Aquilo ali é ordenança. Aquilo ali tem que ser feito. E o religioso ele faz isso. Né? Você vê, pelo menos uma vez na vida, um cara tem que ir lá. Né? Tem que, e você vê que a religião ela faz isso com as pessoas. A pessoa fica naquela condição. Deus não faz isso. Deus não obriga ninguém a ficar virado para lá orando para Meca.
Isso é religião. Deus olha o seu coração, se você tem fé nele, serve ele. Tá? Então toda religião que impõe essas coisas que as pessoas é religião, não é? Não é servir a Cristo, liberto pela graça dele, pelo amor dele. Tá. Por exemplo, a pessoa é que às vezes a gente não está muito longe do que estava acontecendo naquela época da Bíblia. Que a pessoa que aceitava Jesus, ela tinha uma sentença de morte sobre a vida dela. Ela ia ser perseguida e morta. Então não era qualquer um que queria fazer parte de uma igreja, porque no momento que ele fizesse parte de uma igreja, ele estava arriscando a vida dele. Então era muito claro, uma pessoa entrar dentro da igreja, todo mundo tinha mais ou menos essa ideia de que a pessoa estava ali arriscando a vida dela por amor a Deus. Era muito fácil isso, tá? Mas, por exemplo, vamos tentar pegar alguns casos para trabalhar. Por exemplo, o filho lá, ele tinha um pai, acho que o pai dele era viúvo, sei lá, e ele tinha casado com a mulher. E esse filho então começou a namorar essa mulher do pai dele. O apóstolo Paulo escreve para a igreja. Qual que foi a atitude da igreja? Tolerar. Só que aí o Paulo já vai fazer diferente do que eu estou falando para os irmãos. A igreja estava tolerando, o apóstolo falou: não, por que vocês estão tolerando? Isso aí não dá. Expulsa essa pessoa. Então, é meio complicado, porque às vezes a gente dá ênfase demais nesse tribunal que se estabelece. Então, o que quer dizer isso? Como é que a gente explica isso? É meio complicado. Vamos ver, deixa eu ver se tem alguma forma de explicar isso. É uma espécie de julgamento, não pela lei, mas pela consciência. Então, por exemplo, se a pessoa é de Jesus, certo? Se ela nasceu de novo, ela jamais vai ter a atitude que aquele rapaz estava tendo, aquela coisa. Então, é diferente de uma pessoa que tem um problema com o cigarro, ela está indo na igreja, ela quer se libertar, mas ela está com dificuldade. É diferente, é muito diferente isso. Porque ali, e por isso que eu citei aquele versículo, tem pecado que não é para a morte, a Bíblia fala, por isso eu digo que eu ore, mas tem pecado que é para a morte. Por esses eu não estou falando para orar, está escrito na Bíblia. Então, uma coisa é esse pecado ali, o problema ali do vício do cigarro. É uma coisa, certo? Não é a safadeza da pessoa, a má vontade. A pessoa tem um vício, ela está tentando se libertar e a igreja está tratando com paciência. Mas outra coisa é o comportamento daquele jovem de namorar a mulher do pai dele. É outra esfera, é outro tipo de coisa. E aí o apóstolo fala, para essa daí não é o mesmo tratamento. Para esse daí, eu me admiro de você estar tolerando dentro da igreja. Um detalhe nesse texto, Pode falar. é assim, quando Paulo ordena o tratamento aqui, né, ele ordena o tratamento, entrega como é que eu diz o texto? Entrega a Satanás. Sim. A destruição da carne, o corpo, mas o espírito não. É tanto que quando você lê um capítulo para frente, o próprio apóstolo Paulo vai falar para a igreja aceitar aquele moço de volta uma vez que ele foi tratado. Aquele rapaz ele teve chance, ele foi tratado. Então Paulo fala depois, recebe ele de volta. Pode ler o texto que está lá. Então, existe esse tipo de tratamento.
Sim. pessoas. Por mais indigno que as pessoas sejam, que nem aquele rapaz foi indigno ali, perante a igreja, perante a madrasta dele, o padrasto dele, mas ele foi entregue a Satanás para sofrer. E eu lembro que o pastor que dava aula para nós, na educação de faculdade, ele cita aquele texto lá de Coríntios, da ceia, que às vezes Deus nos trata para nós não sermos consumidos com o mundo. Lembra desse versículo lá no 1 Coríntios capítulo 11? Que a pessoa pode, o crente pode até morrer se ficar com safadeza, Deus pode até tirar a vida dele dentro do tempo, Deus pode recolher ele para não deixar ele pecando demais. É sério essas coisas. Então, Deus nos trata como filhos. Então, um crente pode ser corrigido pelo Senhor. Sim. Se ele realmente é crente. Tem um outro caso em Apocalipse, que está escrito lá nas cartas lá para as igrejas. Tem uma mulher que está em prostituição dentro da igreja. A igreja parece que também não fez nada. E aí Jesus aparece para João e fala o que ele vai fazer. E ele fala, Jesus fala, eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Eu vou jogar ela e os filhos dela, né? Vou prostrar eles, vou colocar todo mundo de cama, todo mundo doente. Eu vou matar eles e quem se envolver com eles. Porque estão fazendo coisa errada. Então, assim, existe essa questão que o pastor está falando, tá? Eu vou começar a complicar mais ainda. A pessoa que está dentro da igreja e ela não é convertida, mas ela está dentro da igreja, essa pessoa pode ser julgada. Então, seria muito melhor se a pessoa estivesse lá no mundo, talvez ela não fosse perseguida por Deus. Mas como ela está dentro da igreja e ela não é crente, ela não quer saber de Deus, ela está só fingindo. Como Deus zela pelo nome dele, essa pessoa vai cair em castigo como se ela fosse filho. Vai ser castigada, vai ser punida. Então, é que é muito complicado essas coisas. Então, o que eu quero dizer, se a pessoa tentar fingir que é crente, ela vai ser tratada como se fosse crente, certo? Então, está no meio do povo de Deus, Deus fala, então esse é meu. A pessoa não é, mas Deus fala, esse é meu. Como eu tenho ele está prejudicando o meu rebanho, eu vou tratar. E aí aquela pessoa vai sofrer, vai ser amaldiçoada, vai acontecer coisas com a vida dela. É por isso que eu falo, eu já falei várias vezes, eu vou repetir, vou continuar repetindo, tá? Não adianta ter um monte de crente, falsos crentes, no nosso país, vivendo de qualquer jeito. Ao invés de isso trazer bênção para o nosso país, isso traz maldição. Porque uma pessoa irresponsável, querendo brincar de ser crente, ele vai... se a pessoa diz assim para Deus, não, eu sou crente, eu tenho conhecimento das coisas de Deus, Deus vai culpar ela muito mais e vai chamar a responsabilidade. Então, quando a pessoa que não sabe o que está fazendo, mas ela quer fazer, quer fingir que é crente, quer invocar o nome de Deus e ela não tem a mínima condição, mas ela quer fingir que é crente, ela quer ser crente, mas ela não quer pagar o preço. Olha. O que vai acontecer com a vida dela? Ela está chamando responsabilidade. Deus vai cobrar. Então ninguém chega, né? Isso aí já é mais... A gente vê mais no Antigo Testamento. Ninguém chega diante de Deus com falta de respeito, como se Deus fosse um qualquer. Ninguém chega fingindo diante de Deus com irreverência. O que tem é muito crente, falso crente irreverente. Então, essas pessoas querem
se dizer crentes, mas elas não são. Ao invés de o nosso país se tornar, quanto mais cresce a igreja, mais abençoado é o país, mais amaldiçoado é o país, porque não são crentes de verdade. Se fossem crentes de verdade, o nosso país, sim, com certeza seria abençoado. Mas porque são falsos crentes, o nosso país é amaldiçoado. Porque são pessoas falsas se dizendo de Deus, sujando o nome de Deus. Aí chega lá o diabo, né, diante de Deus e fala: sua igreja. E Deus: não, mas tá entendendo? Estou explicando, não é exatamente assim. Mas aí acontece a tragédia do nosso país. Aqui, a gente lê lá na Bíblia, né? É 2 Crônicas 7:14, né? É isso. Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei do céu, né? E sararei a sua terra. Se o povo dele fizer isso. Agora aqui no Brasil tem 70, sei lá, 45% é considerado evangélico. Esse povo ora e faz jejum de 7 dias, faz jejum de 21 dias, faz jejum não sei de quanto. E acontece alguma coisa no Brasil? Não acontece nada. Aí levanta aqueles profetas e fala: não, porque o Senhor me mostrou, porque o Senhor me revelou, porque vai ser assim, vai ser assado. Não acontece nada. Porque aquela promessa que lá do Senhor é do povo de Deus, é assim, o meu povo, não é assim os evangélicos. É se o meu povo orar. A oração realmente é poderosa, mas é o povo dele. Não é essa turma acampada aí, todo mundo é evangélico, todo mundo é cristão, todo mundo é profeta, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Nessa acampada aí não está com nada. Não está com nada. Não adianta eles levantar e falar profecia, falar e isso, falar aquilo, e língua daquilo, não resolve, não vai resolver. Então, a Bíblia ela é certa. A palavra que está lá em Crônicas é certa, mas é o povo dele, o povo realmente dele. Não os evangélicos em geral, igual tem aqui no Brasil. É por isso que a gente tem que saber separar as coisas. É aquilo que você está falando. O crente de Jesus Cristo está disposto a pagar o preço. É uma coisa Dele. Mas o que está acontecendo aqui no Brasil que o Brasil é do Senhor Jesus. Não é assim. Porque Jesus está dominando aqui no Brasil. Não está, não. Se Jesus estivesse dominando aqui no Brasil, através da igreja dele, verdadeira, não estava essa bagunça que está, não. A gente tem que ter a mente aberta e ver o que está dominando aqui no Brasil é o mal. É o capeta. É o capeta mesmo. É por isso que tem esse negócio de gênero. Eu sei que isso movimento das mulheres, não sei o quê, casamento, provando casamento de irmão com irmão, de pai com filha. Por quê? Porque é o diabo que está governando. Então as pessoas não enxergam, não é não. Porque só porque tem um pessoal que faz um gorgozão aí e sente uma luz e fica dançando, não é isso. Essa Ser crente é muito mais do que isso. Essa é a essência do que Jesus veio fazer. Quando Jesus veio, Jesus pegou do espírito dele e colocou dentro dos discípulos, né? E assim tem outro Jesus, né? Quando Jesus morre, ressuscita e sobe para o céu, ele se multiplica na terra, porque aqueles que são discípulos de Jesus são os novos Jesus. Eles são discípulos de Jesus, mas não só seguidores. É como se eles recebesse a imagem de Jesus Cristo, né, que fala a imagem de Deus. Então eles têm a mente de Cristo, como diz lá o texto de Paulo. E aí então ao invés de se livrar de um Cristo com aquela morte do Messias,
eles arrumaram um problema de ter vários outros Jesus Cristo. É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, multiplicou, porque aí os crentes de Jesus, os discípulos, receberam o mesmo Espírito de Jesus e começaram a liderar, igual Jesus liderava, a curar como Jesus curava, certo? A ressuscitar mortos, igual a Jesus, exatamente igual a Jesus. E aí aconteceu de surgir, então, a igreja, ela é um grupo de pessoas que estão cheias do Espírito Santo, têm o Espírito Santo. Então, a ovelha, ela vai se sujar no lamaçal? Não, ela não vai procurar. Se ela é ovelha, ela não vai procurar cair no lamaçal e se sujar. Não vai fazer isso. Então aquele que se desviou, provavelmente ele não é crente de verdade. E lá na carta de João, vai falar, se eles fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Justamente. Teriam ficado conosco. Então... E essa questão aí é bastante interessante, porque quando você vai ver a questão do batismo, né, como o apóstolo Paulo falou, nós somos batizados na sua morte. Nós somos batizados na sua morte. E na semelhança da sua morte, nós somos ressuscitados com ele, tendo a semelhança da sua ressurreição. Então, o crente naquela ocasião, ele tinha essa consciência. Quando Jesus batizou lá, quando ele era batizado, ele era a mesma coisa que ele estivesse morto também no mundo de verdade. Então o mundo não importava mais para ele, porque ele tinha sido morto com Cristo e ele tinha ressuscitado com Cristo. Então essa questão do batismo, do significado do batismo, é isso. O cara realmente se entregou, e como Cristo morreu, ele morreu também. Como ele ressuscitou também. Então não importa o que ia acontecer com ele depois. Se iam matar ele, se ia jogar na fogueira, se ia jogar para o leão, não importa. O entendimento que ele teve realmente foi esse. E é esse o entendimento que deveria ter. O crente não está disposto a pegar em arma, a guerrear, a fazer política, a fazer aquilo, porque ele não está centrado nesse mundo. Ele morreu com Cristo, ele ressuscitou com Cristo, a esperança dele é o céu. Então é diferente dessas politicagens cristãs que tem hoje e que a gente está enfrentando aqui no nosso país. Certo. Pastor, Pode falar. interessante, né? Essas coisas muito delicadas e nos deixa assim a pensar, né? O pastor versículo, pessoas assim, que tem esse procedimento aí de não ser adorador, mas viver dentro da igreja dizendo que é ou falando que é e não é, e o pastor dizendo que traz problema, maldição, porque você foi punido por isso, né? E eu fico analisando, pensando, né? E a Bíblia diz, é por isso que muitas igrejas estão doentes, Sim, enfermos. sim. É por causa desse tipo, desculpa a expressão, essas qualidades de pessoa no seio da igreja. Sim, sim. Né? Sim. As qualidades de pessoa que estão dentro da igreja, vamos dizer, até pregando e ensinando, Sim. né? A atividade e comandando algumas coisas. Sim. E Deus diz olha. Sim. Aí entra aquilo que o pastor falou. É que são muitas coisas e é difícil se a gente aborda tudo. Mas imagina que existe. Como é que eu vou explicar isso? Por cima da igreja existe Jesus, né? Que ele policia a igreja.
ele monitora a igreja como um todo. Então ele vai tomar as atitudes, que é o caso que eu citei de Apocalipse. Se a igreja não tomar atitude, se a igreja não perceber, às vezes tem coisa que está oculta lá, a pessoa está escondendo. Jesus vai tomar as atitudes, né? Então, não é assim que vão fazer o que quer até os fins dos tempos. Não, Jesus tem as atitudes. E lá no Evangelho, Jesus vai falar, tem coisa que se resolve lá no céu. O cara vai chegar diante de Jesus e vai falar, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Jesus vai falar, eu não te conheço, se afasta de mim, você que pratica a iniquidade. Então tem tudo, até a pessoa passar por essa vida inteira e chegar lá no céu e ser rejeitado, certo? Então, o joio, ele está misturado junto com o trigo. A nossa questão aqui, que eu estou falando da aula aqui, é que não é porque nós impomos regras e leis que o joio vai deixar de ser joio. O joio vai ser sempre joio. Porque o que faz a pessoa ser trigo é se Jesus transformou a mente dela. Se Jesus, e não é assim, a gente fala às vezes aceitou Jesus. Não é, eu vou complicar mais ainda. Não é porque a pessoa aceitou Jesus que ela muda de porco para ovelha de uma hora para a noite, de um dia para a noite. Tem gente que vira, mas tem gente que começa um processo que a gente chama de processo de santificação. Então o Espírito Santo transforma, vamos supor que transforma numa ovelha, mas aquela ovelha toda enlameada, toda cheia de coisa. Aí Deus começa a tirar a sujeira que está presa ali, entendeu? E vai limpando, mas é um processo. Mais uma vez, é um motivo para a igreja não condenar, não julgar, porque é um processo que Deus está trabalhando com aquela pessoa. Então a gente tem que ter cuidado, não julgar. E a Bíblia vai ensinar isso, não julgueis. Quem está de pé, olhe, não cai. Quem é você que julga seu irmão? Se você julga, você não está observando mais a lei. Ao invés de observar a lei, de ser uma pessoa que é cumpridor da lei, você passou a ser o juiz. E não é para você ser o juiz, porque o juiz é Deus. Então, temos que ter esse espírito de paciência, de humildade, de amor, falar com o irmão, aconselhar, não julgar, tentando, ver se a gente se interage bem com aquela pessoa, porque a gente não sabe o que está acontecendo, porque Deus está agindo com aquela pessoa. Eu estou falando do crente verdadeiro, que realmente se converteu e que está num processo. Agora, existe o sem vergonha safado, que está misturado, que é filho do diabo, que está misturado dentro da igreja, que esse daí, a gente às vezes, com o tempo, a gente vai conseguir perceber que não quer nada com nada mesmo, entendeu? Mas é por divina revelação, entendeu? Porque são casos, nós não podemos querer nos... Sim, então, nós não podemos querer ser juiz, porque cada um que cuide, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Está escrito lá na Bíblia. Então, cada um que cuide de si. Quem está de pé, olhe e não caia. Cuida de você mesmo. Não julgueis para que não sejais julgados. Tem tudo isso aí. Porém, contudo e entretanto, tem o juízo de Deus. E aí tem aqueles ensinamentos, nesses casos específicos, muito escandalosos, que a gente tem sim uma orientação para... Não é que a gente julga, é que não tem o que fazer, porque a pessoa se denunciou, está escancarado, não está encoberto. O cara está lá dormindo com a mulher do pai dele, não dá para deixar isso dentro da igreja. Está escancarado, certo? Então, essas coisas, e se a igreja não cuidar, Jesus vai punir aquela pessoa, e vai punir a igreja porque não
teve atitude. Mas é uma coisa que vem, um juízo que vem lá de cima, né? Então tem essas coisas que são escancaradas. Agora, por exemplo, o caso do vício do cigarro é diferente. O caso do vício da bebida é diferente, porque a gente sabe, com a sabedoria divina que Deus dá, através do Espírito Santo, que é a mesma coisa falar, você vai chegar aqui e eu vou botar uma regra aqui, você não pode mais tomar café. Aí você vai dar risada. Porque todo brasileiro, o brasileiro não sabe, mas o brasileiro toma café igual quem fuma cigarro. É um vício. E os irmãos que é viciado em Coca-Cola? Eu vou começar a excluir agora. Vou excluir quem toma café, quem toma Coca-Cola. Porque é tudo viciado e não sabe que é viciado. Escuta, Samuel, Né? escuta o que Jesus ensinou. Né? Às vezes você lê o texto, às vezes você pregação, você demora para entender. O que ele falou sobre João? Né? O João veio, ele não comia, nem bebia. Ele se alimentava de quê? Gafanhoto e mel. Gafanhoto e mel silvestre. Aí veio Jesus que comia e bebia o vinho. Né? E o povo rejeitou tanto João como rejeitou Jesus. Os meninos tocaram flauta e você não dançaste. Percebe o ensinamento que existe aí? Dá para entender isso? Né? É exatamente isso que você está falando. Quer dizer, a oportunidade veio de um jeito, através de João, veio de Jesus, e mesmo assim o pessoal rejeitou e não aceitou a essência do ensinamento, que é a obediência a Deus. Não é o comer nem o beber, mas é a essência da obediência e a aceitação que Cristo é o Filho de Deus. Então, a quem ele está dirigindo essa mensagem? Aos judeus, aos fariseus, aos religiosos da época, que queriam as leis deles, mas não a lei de Deus. Lá na Bíblia, é que é coisas demais, mas lá na Bíblia vai Paulo, o apóstolo, Paulo vai, porque os apóstolos realmente destrincharam o ensinamento de Jesus, né? Então Jesus falou, não é o que você come que contamina, é o que sai da sua boca. Então, todos os alimentos são considerados puros, certo? Começa por aí. Mas a questão do sexo é diferente. Paulo pega pesado e fala, olha, tudo que você comete de pecado sem ser sexual é fora do corpo, é uma categoria, é uma questão. Mas o sexo, você envolve o corpo. E aí você é templo do Espírito Santo, você vai pegar o templo do Espírito Santo e vai unir o templo do Espírito Santo com a prostituta. Então tem coisas que não tem jeito. Agora tem outras coisas que é diferente. Então, mas não é essa questão quando eu falo de graça, porque a gente ainda está falando de lei, né? O apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas, vocês que querem se justificar pela lei, vocês estão sendo separados de Cristo, vocês estão se separando de Cristo. Então, a graça é eu viver sob a misericórdia de Deus, eu aceitar que eu preciso do perdão de Deus, que eu sou salvo não pelos merecimentos. Agora, é claro, se eu puder ser grato e puder fazer tudo o que estiver ao meu alcance para viver uma vida correta diante de Deus, sem nenhuma ordem, eu vou fazer porque eu quero. Esse é o sentimento de um verdadeiro filho de Deus. Eu vou buscar isso, certo? Eu vou buscar isso. Talvez nem porque eu quero, porque eu entendi. Sim. A graça. Sim. Então, por gratidão, por amor a Deus, eu vou buscar viver uma vida correta. Eu vou abandonar. O que contamina o corpo? Comer demais? Né? Minha mãe fala um negócio muito interessante. Tudo que é demais passa. E as pessoas mais antigas falam, né? A diferença entre o remédio
E o veneno é a dosagem. Então, tudo que prejudica o corpo, comer pode prejudicar se você comer demais. Então, a Bíblia chama de glutonaria. Então, eu não devo comer demais, eu não devo beber demais, certo? Tudo o que você se solta e você não dá um equilíbrio, um limite. Por exemplo, o sexo, ele é permitido dentro do casamento, ele está dentro ali de um limite. O que ultrapassa disso já vira safadeza, já vira corrupção. Então, a vida é bem equilibrada, é comer o que é preciso comer e só. Aí a Bíblia vai falar lá, achaste mel, não é proibido um docinho. Eu estou falando que a Bíblia está falando, achaste mel, come o que te basta. Tem um limite. Se você ultrapassar aquele limite, você vai enjoar, você vai vomitar, você vai passar mal. Então, Deus, ele não proíbe. Não é. A questão é a forma, é um abuso, é ultrapassar e se idolatrar o sexo, querer sexo para tudo, idolatrar bebida, eu quero beber para tudo, Coca-Cola toda hora, você está endeusando aquilo, eu quero praia toda hora, você tem nada que você se apega demais, que você se entrega demais, todas essas coisas, isso é errado, mas cada um sabe o seu limite, tem gente que sabe, eu posso tomar 3 copinhos de café num dia, mais que isso eu não posso, não, a pressão vai subir. Se você fizer a sua pressão subir, porque você tomou mais café do que você deve, você está em pecado. Caramba! Você for para a praia e se bronzear demais e criar um câncer, você vai ficar com um câncer. Você pecou contra você mesmo. Você trabalhar demais, sabe como é que chama trabalhar demais em inglês? Ali é o pastor Antônio, eu pego sempre no pé dele, né? Workaholic. Não sei se fala o inglês certo. A pessoa que work, trabalhar, e holic, acho que é de santidade. A pessoa endeusa o serviço. A pessoa quer trabalhar demais, trabalha mais que o suficiente. O pastor, ele sempre foi um homem muito trabalhador. Mas se você trabalha demais, você está em pecado. Você tem que descansar na hora que é para descansar. Tem que ter limite. Se você ultrapassa o limite, você está errado. Está errado. Não, mas eu estou trabalhando para Deus. Está errado. Tem que se respeitar os limites. E cada um sabe o seu limite. O meu limite não é o seu limite. Seu limite não é o meu limite. Cada um sabe onde que está pondo. Porque é isso que é a liberdade que Paulo vai falar. Ninguém julgue vocês pelo comer, pelo beber. Não. Ninguém julgue vocês pelo comer, pelo beber, certo? Vocês são livres. Vocês precisam ter juízo, sabedoria, na liberdade que Deus deu para vocês. Agora, não usemos da liberdade para dar vazão à carne e nos afundarmos nessa liberdade. Porque aí já é a pessoa que não se converteu de verdade. Então, o cristianismo sempre vai falar em moderação, em sobriedade. Uma pessoa que é muito sóbria é o meu pai. Eu sempre admirei uma mente boa, uma mente equilibrada, sabe? Uma mente saudável. Eu conheci tantas pessoas nessa vida desequilibradas, certo? Agora ele está ficando velhinho, já fica mais emotivo, assim, mas sempre foi muito equilibrado. Uma pessoa muito... sabe onde que eu vejo isso? Não é em gente, vocês da cidade. Todos nós somos meio lelé da cuca. Não tem um que escapa. Eu vejo pessoas equilibradas, são as pessoas lá do interior que não têm contato com televisão, que têm leitura,
essas pessoas, a mente delas não é igual à nossa. É uma mente que não fica viajando em fantasias. A mente clara. A pessoa... É como se o estudo das escolas, a convivência com o social, enchesse a cabeça da gente de lixo. A pessoa parece que quanto mais simples ela é, mais afastada desse mundo louco, mais lúcida ela é. Tá? Isso é uma dica. É lógico, você não vai conseguir cumprir, porque não tem como você sair do mundo, né? Senão você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir sobreviver. Mas tema, quando você conhecer alguém que veio de fora da cidade grande, porque essa pessoa é capaz, por mais simples que ela seja, é capaz dela ser muito mais pé no chão que você, muito mais coerente, muito mais equilibrada, muito mais saudável mentalmente do que você, que está aqui no meio dessa loucura dessa cidade. A Bíblia fala que viver na cidade grande é maldição, né? É que são coisas demais que a Bíblia ensina, às vezes a gente não sabe, tá? Então vamos encerrar a aula. Pode falar, irmão. Isso é uma realidade, né? Parece que aqui a mente do homem se torna descontrolada. Ah, sim. Quer comprar um carro, quer comprar também já o terreno, quer comprar roupa e diz, não, peraí, eu tenho que ter 2 sapatos. Sim. Eu vou para tal lugar e tenho que sair em cima da hora, eu tenho que ir correndo. Sim. Não, o que enlouquece qualquer pessoa aqui? Qual que é a primeira coisa? É o trânsito. Isso. Você tem um compromisso, você chega atrasado, você sabe que o seu patrão vai xingar você vai passar um dia péssimo, aí você chega atrasado. Por quê? Porque parece que acontece de tudo para você ter um péssimo dia. E você fica... Aí tudo bem, imagina 1 ano disso aí. 2 anos. E poluição, veneno, porque o ar... Você fala, eu não fumo. Você vive na cidade grande, você fuma. A poluição entra no seu pulmão e você não sabe. É complicado, mas vamos encerrar por hoje. Abordamos um zilhão de coisas super complicadas. Vamos encerrar por hoje. Vamos orar e encerrar. Senhor, muito obrigado por tudo. Eu te rogo que o Senhor perdoe os nossos pecados com a tua graça e nos ajude a sermos aquilo que o Senhor deseja de nós. E nos ajude a perdoar os nossos irmãos, a caminhar junto com aqueles que são fracos, fortalecendo eles para que eles não se percam de alguma forma, mas que nós sejamos instrumentos teus para edificação. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos para casa.